Muito boa noite, eu sou Marcelo Araújo, escritor, jornalista, artista visual. Estamos começando mais uma edição de A Live, sempre entrevistas com gente interessante de várias áreas. Hoje é quinta-feira, são agora 8 horas da noite e nós estamos prestes a receber aqui a Nayara Albrecht, que vai falar com a gente hoje sobre direito autoral. Qual que é a importância do direito autoral? Como é que ele beneficia os artistas? Quais são os principais avanços conquistados na legislação brasileira nos últimos anos, né? É um tema que desperta curiosidade, desperta interesse e temos uma pessoa que é especialista na área para conversar conosco hoje. Nayara Albrecht, que é doutora em ciência política. Em breve em breve chegará aqui para conversar. Acabei de falar com ela, né? Enfim, e ela está a postos, já estava avisada, deve estar entrando aí a qualquer minuto, para qualquer momento, né? Para nós começarmos esta live sobre direito autoral. Esta é a live. Hoje é a nossa edição de número 62, o projeto que já tem mais de 4 meses, né? Começou no mês de julho, né? E já trouxe mais de 60 entrevistados falando sobre os mais diversos temas, né? Jornalismo, música, teatro, cinema, literatura, artes visuais, empreendedorismo, sempre os mais diversos temas aqui na pauta. Aguardando aí alguns instantes, a Nayara deve estar entrando a qualquer momento para começarmos mais esta live. Ok. Opa, alguém chegando aí. Nayara chegou. Vamos começar então a nossa live com a nossa... Chegando para dividir a tela. Boa noite, Nayara, tudo bem? Olá, boa noite, Marcelo. Tudo bom? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer você fazer a gentileza de participar hoje aqui para falar sobre esse tema tão importante. Sei que a sua agenda é muito corrida, muito ocupada. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite, eu adoro falar sobre esse tema, é um prazer conversar com você sobre isso. Ah, legal. Eu vou fazer a sua apresentação então, Nayara, falar um pouco sobre você, coisa muito breve, tempo das pessoas também começarem a chegar, e aí depois eu passo então as questões, tá certo? Vou fazer aqui uma Tudo breve bem. apresentação sua. Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, Nayara Albrecht tem mestrado e doutorado em ciência política pela Universidade de Brasília, a UNB. Foi professora assistente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e também professora voluntária da Universidade de Brasília. Exerceu o cargo de coordenadora geral na Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do Ministério da Cidadania. Tem experiência na área de ciência política e suas interseções com o direito, com ênfase em teoria política, atuando principalmente nos seguintes temas: democracia, desigualdade, justiça, política internacional e direitos de propriedade intelectual. Nayara é membro da diretoria do Comitê de Pesquisa 38, Negócios e Políticas, da Associação Internacional de Ciência Política, IPSA, ou IPSA. Tá certo? Então eu vou passar a primeira pergunta para a nossa convidada. Nayara, eu queria saber um pouco sobre a sua formação, os seus objetos de estudo, né, no seu mestrado e doutorado na área de ciência política. Quais foram as suas pesquisas, os seus estudos? E em breve você vai falar também do que você vai fazer daqui para frente, né, nessa sua trajetória acadêmica. Boa noite. Sim, então, eu entrei na ciência política em 2009, né, na graduação, e eu sempre eu entrei já com a mentalidade de estudar um tema específico que era a democracia. Então, eu entrei na ciência política por causa desse tema até, graças a esse tema, o meu interesse por esse tema. Então, na graduação, eu estudei democracia, eu comecei a estudar democracia, mas meu objetivo era estudar quais eram os significados da palavra democracia, nas diferentes sociedades, né, que
viveram a história mundial, e também quais eram as instituições para operacionalizar esses conceitos de democracia. Então, eu comecei estudando o Estado Democrático de Direito, daí eu comparei com comunidades aborígenes, minha monografia foi sobre a relação entre Estado Democrático e essas comunidades no Brasil e no Canadá. E depois, na dissertação, eu entrei no tema que eu queria mesmo estudar desde o começo, que é a relação entre democracia e desigualdade, né? Em que medida a desigualdade socioeconômica atrapalha, os níveis de desigualdade socioeconômica atrapalham ou não o regime democrático, considerando que a democracia é um sistema de governo que se baseia na igualdade, né? Na igualdade política. E daí, na minha tese de doutorado, eu segui nessa mesma linha, mas o meu objetivo era estudar especificamente a atuação de grupos de pressão por meio de lobby no parlamento brasileiro e como isso se relacionava à discussão sobre a democracia. Mas aí, na época, eu estava trabalhando no Ministério da Cultura com direitos autorais e em algum momento eu percebi que eu podia juntar as duas coisas, né? Porque era um pouco desgastante fazer o mestrado, o doutorado e trabalhar em um órgão público com um tema totalmente diferente. Então, eu pensei em conciliar os dois temas e acabou que isso resultou no tema, finalmente, da minha tese de doutorado, que foi o lobby das indústrias criativas na legislação de direitos autorais. Então, o tema foi a organização política de grupos de interesses e grupos de pressão que são envolvidos, né, com a política de direito autoral e como esses grupos agem politicamente para influenciar a legislação brasileira que versa sobre o tema. E aí esse foi o tema da minha tese de doutorado. Uhum. E durante a sua tese de doutorado, o que que você observou a respeito da ação desses grupos? É uma ação normal? É uma ação, enfim, de lobby muito forte? Como é que é? Claro que estamos falando dos direitos autorais que movimentam um montante muito grande, né, de recursos, né, de dinheiro. Então, justamente foi isso que me chamou a atenção, né? Porque eu estava estudando lobby entre indústria e trabalho. Então, o objetivo da minha tese antes de mudar de tema era analisar o conflito entre capital e trabalho, ou seja, quais são os grupos que representam os trabalhadores e quais são os grupos que representam os patrões e quem tem mais influência no processo político. Então, quando eu mudei para direito autoral, eu vi até que eu podia adotar a mesma lógica que eu estava adotando antes. Porque o direito autoral é um setor que movimenta muito dinheiro. E você sempre tem na cadeia econômica da cultura, né, quem quer pagar, quem não quer pagar, aliás, e quem quer ser pago. Então, isso é uma divisão tradicional. Você tem as pessoas que querem ser remuneradas porque produzem bens intelectuais e você tem as pessoas que querem pagar menos ou não querem pagar por aquele bem. Então, você tem esse conflito econômico muito claro, né, no caso do direito autoral. Daí, na minha tese, especificamente, eu analisei uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Então, a comissão realizou 10 audiências públicas e nessas audiências eu tentei identificar os grupos que participaram da audiência e principalmente de onde eles vinham, ou seja, quais eram esses grupos, o que eles defendiam, quais setores eles representavam e também as estratégias políticas que eles utilizavam durante esse debate. Então, o lobby, ele é um assunto muito difícil de analisar na ciência política, né? Porque não é regulado, a matéria não é regulada por nenhuma lei, não existe lei do lobby no Brasil. Então, é uma coisa que a gente não tem acesso à informação pública com tanta facilidade. Por isso que é muito difícil, você vai ver que mesmo na ciência política, existem poucos estudos especificamente sobre lobby, né? Ele é difícil de analisar cientificamente. E na minha tese de doutorado eu busquei esses grupos por meio de duas fontes, assim, predominantemente. Pelas próprias audiências, porque nos discursos dos agentes dava para identificar quais eram os grupos que tinham contato direto com os parlamentares, né, que tinham se reunido por meio de audiências privadas e por meio de entrevistas também, porque eu entrevistei algumas pessoas que participaram do processo. Então, assim, o lobby, ele traz muitos desafios metodológicos para a ciência política, é muito difícil de ser analisado justamente porque falta informação pública, a matéria não é regulada, o termo tem uma conotação extremamente pejorativa na mídia,
mas ele é tão somente, se você for adotar uma postura neutra, um tipo de ação política, um tipo de mobilização, né? E a característica central do lobby é o contato direto entre o grupo de pressão, no caso, que é esse grupo que está pressionando por uma medida, pela adoção ou pela rejeição de uma medida, e a autoridade política. No caso, na maioria das vezes é o parlamentar, mas existe lobby dentro do executivo, existe lobby perante o judiciário também. Então, eu busco, por essas duas fontes, principalmente as próprias audiências, os discursos dos agentes e as entrevistas, eu também tentei realizar uma observação participante, né? Porque na época eu frequentava a Câmara dos Deputados, então tentei observar pessoalmente as reuniões. Identifiquei os grupos que faziam essas reuniões mais frequentes com os deputados e as deputadas que participavam da comissão, e depois analisei a congruência entre o resultado final da comissão, que era um resultado temporário, porque não chegou a ser votado pelo plenário da comissão, ele foi um relatório que foi apresentado pela deputada responsável, a congruência entre esse relatório e o que os grupos defendiam, né? Então você vê que até mesmo pelas audiências você consegue já ter muito acesso a dados relevantes, porque por meio dos discursos dos agentes eu já conseguia identificar quais deles tinham se reunido com a relatora, porque eles mencionavam, quando eu me reuni com a deputada, tal, quando eu fui ao gabinete dela para discutir a questão, pelo próprio discurso da relatora dava para identificar quais tinham sido esses grupos também. E também se essa estratégia tinha tido sucesso ou não, porque aí você olha o relatório final da comissão, parecer que ela escreveu e vê quais foram as demandas que foram atendidas ou não com base dessa identificação prévia dos discursos, né? E a conclusão que eu cheguei era que o campo do direito autoral é mais heterogêneo do que do que a literatura previa, porque os estudos que tratam de direito autoral eles dividem as coalizões desse meio em duas, né? Uma que seria a favor de uma maior proteção ao direito autoral e outra que seria a favor de uma maior flexibilização, que é o que a gente chama de strong copyright e strong fair use. E daí eu vi que não, que na verdade essas coalizões elas não são homogêneas, elas são heterogêneas porque dentro de cada uma delas você tem grupos com interesses econômicos diferentes e que adotam posturas diferentes perante o poder público. Então, por exemplo, entre quem defende a proteção, maior proteção ao direito autoral, maior enforcement, observância das leis, você tem os artistas individuais, os criadores, que defendem maior proteção, mas ao mesmo tempo alguns deles defendem maior controle de associações de gestão coletiva também. E você tem as associações de gestão coletiva, que obviamente não vão defender maior controle delas mesmas, né? Não vão defender uma maior regulação estatal em relação à matéria, mas também defendem maior proteção aos direitos autorais. Então você tem segmentos dentro de cada coalizão que são segmentos que têm posturas e visões de mundo diferentes. Agora, o que a conclusão corrobora também com os estudos anteriores é que apesar dessa heterogeneidade, o debate ele ainda é muito direcionado por agentes que têm grande poder econômico. Do lado da proteção, quem vai se pronunciar mais, quem vai ter mais força para agir são... nesse debate específico, as associações de gestão coletiva saíram, entre aspas, perdendo, né? Porque elas não foram acatadas no relatório final. Mas você vê grandes representantes de estúdios de Hollywood, por exemplo, com várias concessões no relatório final da deputada, e são segmentos que se organizam majoritariamente por meio de lobby e de grupos de pressão. E do lado dos usuários, que são as pessoas pessoas ou corporações que usam, né, as obras intelectuais, você tem uma predominância maior de grandes usuários comerciais, porque a palavra usuário você designa tanto o consumidor final da obra intelectual, que é a pessoa que escuta música por prazer próprio, né? Tipo eu, você, ou quem estiver assistindo, quanto grandes empresas que exploram as obras economicamente, como é o caso de um restaurante que coloca uma música ambiente. Então, esses usuários comerciais, eles têm muito mais força política do que o consumidor final, individualmente eu, você, até mesmo porque os consumidores eles se mobilizam muito pouco em relação a esse tema, porque é um tema de baixa saliência eleitoral, não é um tema muito visado
pela população como um todo, de forma geral. Então, quem tem mais sucesso são geralmente esses segmentos, grandes representantes da indústria de conteúdo e grandes usuários comerciais. No caso específico que eu analisei, o relatório final ele era quase uma cópia de um projeto antigo do Ministério da Cultura, que tinha sido posto em consulta pública, mas que não chegou a ser votado nunca, mas ele tinha concessões específicas para alguns segmentos, e esses segmentos eram as rádios, os hotéis e o representante dos estúdios de Hollywood, que sugeriu durante as comissões que fosse adicionado um dispositivo especificamente sobre bloqueio de sites, que é um dispositivo bastante controverso, né? Porque significa que a pessoa pode, quem está demandando a proteção do bem intelectual pode bloquear o site por infração. E aí isso foi incluído no relatório da deputada por demanda desses representantes dos estúdios de Hollywood. Mas, por outro lado, do lado dos usuários, você também tem as empresas de tecnologia, né? Então, na época, o boato era que os trabalhos da comissão eles foram suspensos porque grandes empresas de tecnologia se posicionaram contra esse dispositivo. Então, os trabalhos ficaram travados. Mas isso só reforça a hipótese inicial de que quem tem maior poder político é quem tem maior poder econômico. Certo. Agora você vai fazer um pós-doutorado, não é isso? Você, inclusive, vai na Universidade Federal de São Carlos, não é isso? Qual que é o seu objeto de pesquisa agora? Meu objeto de Estudo? pesquisa é um pouco diferente do anterior, né? Porque antes eu estava muito centrada na questão do direito autoral, das disputas políticas do direito autoral, e agora no pós-doutorado eu vou analisar nomeações a cargos da burocracia. Mas indiretamente ainda está relacionado um pouco com direito autoral, porque um dos órgãos que eu quero analisar é o Ministério da Cultura, que agora faz parte do turismo, se eu não me engano, né? Se eu não me perdi nessas reformas administrativas mais recentes. Então, com certeza, eu vou tratar do órgão responsável de direito autoral também. Mas o foco da pesquisa é nomeação a cargos da burocracia, ou seja, quais são os padrões de nomeação nos últimos governos que o Brasil teve, né? Quem são as pessoas que são indicadas, principalmente para cargos DAS, mas eu quero abordar FCPE também, que é uma lacuna nos estudos da ciência política, mas quem são essas pessoas que ocupam esses cargos? Da onde elas vêm? Se elas foram indicadas por partidos políticos, por parlamentares ou principalmente por grupos de pressão, que são os atores nos quais os meus estudos focam mais, né? Uhum. Só bom explicar essas siglas, né? Que às vezes o pessoal que não tá fora do serviço público não conhece. FCPE função. Função. São cargos comissionados, os dois são cargos de confiança. No caso, no serviço público, você tem duas formas de ingresso, certo? Uma é por concurso público, quando você entra para um cargo efetivo, e a outra é o que a gente chama de livre provimento, ou seja, é indicado e exonerado de uma forma discricionária pela administração pública, pelo dirigente. E esses cargos de livre provimento, eles são de dois tipos. Um é de direção e assessoramento, que é o DAS, e outro se refere a essas FCPE. E no caso a única diferença entre FCPE e DAS, além da remuneração, mas assim tem pouca diferença em termos de valores, é mais a questão do vínculo, porque a FCPE ela é exclusiva para servidores que são da carreira do serviço público, ou seja, servidores que ingressaram por meio de concurso público. E o DAS não, ele é para qualquer pessoa. Então, por isso até que os estudos na ciência política sobre o tema focam na questão dos DAS, porque eles sim, para ser nomeado, você não precisa ter vínculo com o serviço público, vínculo formal. Então, você pode ser qualquer pessoa, e é aí que entra a questão da política, né? Porque às vezes alguns partidos ou parlamentares indicam pessoas específicas para compor esses quadros da burocracia. Uhum. Perfeito. Sucesso aí para você então com seu pós-doutorado. Agora eu vou aproveitar a presença da Nayara, né? Como ela é uma especialista e já falou tão bem aí nesse pouco tempo que a gente já está aqui conversando de forma muito didática sobre a questão do direito autoral. Vamos
entrar mais nesse tema. Nayara, uma pergunta bem básica. O que é o direito autoral? O direito autoral, ele é um tipo de propriedade intelectual, né? Ele é uma proteção a um bem que é imaterial. Porque quando a gente compra um produto, a gente impede que outra pessoa compre, certo? Digamos assim. E os bens imateriais, eles se caracterizam por não ter essa mesma natureza dos bens físicos. Porque se eu escuto uma música do meu celular, você consegue escutar ao mesmo tempo que eu. Então, a gente chama na economia de bens que não são rivais nem excludentes, né? Você não consegue impedir o uso de outra pessoa se você está utilizando. E justamente por causa dessa natureza dos bens imateriais que aproximam esses bens do que a gente chama de bens públicos na economia, é que você tem a propriedade intelectual, no caso, o direito autoral. O direito autoral, ele é a propriedade sobre bens de natureza artística, literária ou científica. Então, significa na prática que para escutar uma música, para usar uma música no meu restaurante, ou para ter uma banda tocando, ou então para ler, recitar uma poesia, eu preciso pagar para quem esteve envolvido na criação desse bem e às vezes na difusão, né? Porque também no direito autoral a gente tem uma diferença entre direitos que a gente fala direitos de autor e direitos conexos. Os direitos de autor são os direitos do criador. É quem, por exemplo, escreve o livro, ou quem compõe a música, ou quem compõe a melodia da música, quem faz a letra. Essa pessoa é o que a gente chama de criador, e ela tem direitos de autor sobre aquela criação. Os direitos conexos, eles são para três sujeitos, né, de direitos conexos. São os organismos de radiodifusão, ou seja, por exemplo, a TV Globo, no caso, é um organismo de radiodifusão. Os produtores de fonograma, que são as gravadoras, e também, no caso, o intérprete, que é a pessoa que vai tocar a música ou então vai atuar, no caso do cinema ou da televisão. Então, você tem esses dois tipos de direito dentro desse campo que a gente conhece como o direito autoral, né? Os direitos dos autores e os direitos conexos, que são os direitos daqueles que são responsáveis pela difusão da obra. E, na prática, esse direito ele é um monopólio. Significa que o autor, o criador, ele tem o direito de autorizar ou não a utilização da obra da criação dele. E essa autorização, geralmente, ela acontece por meio de um pagamento, né? Que é o que a gente chama de licença. Você licencia a obra, então você autoriza o uso. Então, na prática, é isso. É uma forma de analogia com o bem físico. Como o bem intelectual ele é imaterial, é mais difícil de controlar o uso do bem. Então, você cria um artifício, né, para que essas pessoas recebam alguma remuneração pela criação ou pela difusão do bem. E aí existem várias justificativas, inclusive de natureza moral, de natureza econômica também, para a existência desse instituto jurídico. Mas o direito autoral é isso, é um monopólio sobre a utilização de um bem imaterial, e no caso do direito autoral é um bem artístico, científico, uma obra artística, científica ou literária. Você falou de dois conceitos há pouco, né? Você falou direito autoral e você falou propriedade intelectual. São a mesma coisa ou tem diferença propriedade intelectual para o direito autoral? Tem diferença. A propriedade intelectual, ela engloba o direito autoral, né? A propriedade intelectual é composta pela propriedade industrial, que versa sobretudo sobre invenções, mas outros tipos também de bens intelectuais, e o direito autoral, que é a parte, digamos assim, da criatividade, mais relacionada à cultura, né? Que são obras artísticas, literárias ou científicas. Então, por exemplo, quando eu falo de patentes, que é um assunto que também está bem em voga agora, por causa, inclusive, da pandemia, eu estou falando, na verdade, de uma propriedade industrial, que faz parte de propriedade intelectual, né? Porque propriedade intelectual é a propriedade sobre bens de natureza imaterial, de natureza intelectual, ou seja, que vem da mente humana.
Mas o direito autoral é outra dimensão da propriedade intelectual. O direito autoral não é a mesma coisa que patente, não é a mesma coisa que marca, é especificamente a propriedade intelectual que versa sobre obras artísticas, literárias e científicas. E, portanto, tem mais relação com a área cultural mesmo. Certo. Você colocou diversas situações que, teoricamente, né, a gente teria que pagar quem está fazendo esse tipo de utilização, né, o direito autoral. Você falou, por exemplo, um restaurante tocando música, coloca um disco lá, por exemplo, do Chico Buarque. Ele tem que pagar o direito autoral? Por exemplo, é muito comum você ver pessoas que pegam um violão mesmo, às vezes, e tocam uma música de um artista famoso, sei lá, do Caetano Veloso, dos Beatles, quem quer que seja, e postam esses vídeos em Facebook, Instagram, em YouTube. Você citou o exemplo, um recital de poesia, digamos. Eu vou lá recitar a poesia, digamos, de um poeta que está vivo ou que, por exemplo, morreu. A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do domínio público, né? Mas cuja obra, por exemplo, não está ainda em domínio público. Por exemplo, uma Clarice Lispector morreu se eu não me engano, há 40 e poucos anos, ainda não estaria em domínio público. Ou um poeta vivo. Todas essas situações você tem, teoricamente, que pagar direito autoral. Mas a gente sabe que isso provavelmente não acontece. Ou acontece, existem mecanismos, pelo que você conhece da área, da questão da fiscalização, para que isso ocorra, para que haja essa cobrança? Existem alguns mecanismos, assim. Teoricamente, qualquer uso ele tem que ser pago, né? Não exatamente pago, mas tem que ter autorização dos titulares de direito de autor e de direito conexo. Então, se eu quisesse usar uma música da Adele, por exemplo, nessa live, teoricamente eu teria que pedir a autorização dela. O que acontece na prática é que alguns usos não comerciais são inviáveis de pedir autorização, né? Imagina, eu quero usar uma música aqui no meu story no Instagram, e aí eu tenho que pedir a Adele, ao compositor da letra, se não for ela, a gravadora, a quem ela tiver vendido os direitos, no caso de ela não ser mais a titular, porque você pode vender, né, seus direitos de propriedade sobre a obra. Então, para isso fica fica algo muito pesado, né, para um usuário final, um consumidor que não explora a obra economicamente, que está usando para fruição própria. Mas existem mecanismos para facilitar essa cobrança e essa distribuição. Um deles é a gestão coletiva, né? Em vez dos artistas cobrarem individualmente, dos criadores cobrarem individualmente, eles se reúnem geralmente em associações, e essas associações elas cobram esses direitos. Então, no caso da música, especificamente no Brasil, é um dos setores mais organizados, né? O mais organizado em termos de gestão coletiva, principalmente porque as associações elas atuam por meio de um escritório central que se chama ECAD, que provavelmente algumas pessoas já ouviram falar, porque é um nome que está na mídia o tempo todo. Muita gente acha que é um órgão público, mas não é, uma entidade privada, sem fins lucrativos, e que faz essa função de arrecadar e distribuir direitos autorais. Então, no caso de um restaurante que usa música, seja música ambiente ou então banda, não vai ser o artista que vai lá cobrar, nem o restaurante vai mandar um e-mail para o artista tentar localizar. Geralmente é o ECAD que faz essa cobrança, né? A gente chama de execução pública, que é justamente essa execução musical em lugares frequentados por um público. Então o ECAD vai lá, vai cobrar e vai repassar para a associação membro, que vai repassar para os titulares individualmente, para os criadores e para os demais envolvidos, para os titulares de direitos conexos. Então, basicamente, existem esses mecanismos. A internet, ela oferece um desafio adicional, né? Porque é mais difícil ainda de controlar os usos e é mais difícil de fazer essa cobrança. Mas algumas plataformas, elas oferecem alternativas também para criadores e artistas. Eu sei que, por exemplo, o YouTube, ele tem alguns mecanismos, eles até chamam de Content ID, que o titular consegue tentar identificar os usos das obras deles e tentar monetizar em cima. Então, ele pode escolher monetizar em cima do vídeo que foi disponibilizado, ou então retirar do ar, né? Não sei se você já viu, mas tem muito conteúdo que ele, às vezes, é retirado do ar. E aí, geralmente, essas plataformas colocam até um aviso, né? Foi retirado do ar por causa de direito autoral. Uhum.
Uhum. Interessante. Às vezes muito difícil você pensar, por exemplo, que alguém vai fazer um recital de poesia e o artista, por exemplo, literatura, acho que talvez essa organização seja ainda bem menor, né, do que no caso da música, como você falou, muito bem organizada, né, nessas associações que tem os serviços do ECAD e tal. É, talvez seja mais difícil algumas situações, né? Por exemplo, alguém num bar, né? Enfim, às vezes talvez o ECAD olhando ali numa notinha de jornal, fulano vai tocar em tal bar, ele consiga de repente ir lá controlar, mas é um pouco também difícil de conseguir controlar e cobrar tudo, né? Talvez até impossível, né? A lei também tem algumas limitações, né? Tem alguns usos que você não precisa pedir a autorização do autor. Você tem uma lista na lei de usos que você não precisa pedir. Então, se eu, por exemplo, estou tocando uma música na minha casa com 3 amigos, eu não preciso pedir autorização de ninguém nem pagar nada, porque é uma limitação que a gente chama de utilização no recesso familiar, ou então de uso privado, no caso, né? Porque eu estou dentro da minha casa, da minha residência, eu não estou em um lugar de frequência coletiva. Então, eu não tenho que pedir, pagar o ECAD, nem nada, se for na minha casa. Agora, se eu faço uma festa, e aí é que entra até uma controvérsia, né? Porque se eu faço uma festa de casamento na minha casa, por exemplo, eu não preciso pagar o ECAD. Mas se eu faço uma festa de casamento num clube ou num lugar de festas, eu preciso pagar o ECAD, porque aquele lugar é um local de frequência coletiva, né? Uhum. Interessante. E aí eu quero até colocar uma questão, Nayara, que eu tenho visto muito, a gente recebe muito pelo WhatsApp nessa época de eleições municipais, né, prefeito, vereador, uma coisa que tem chamado muita atenção, não é novidade, já existia antes, mas são paródias, né? Paródias, inclusive com músicas políticos, candidatos a vereador, a prefeito, etc., que estão pegando, por exemplo, músicas famosas, por exemplo, a música famosa de grupos de rock, sei lá, do Queen, sei lá, quem quer que seja, e fazendo versões, né, que são paródias, né, que são ao mesmo tempo propaganda política. E isso Brasil afora, a gente sabe que provavelmente esses candidatos não estão pedindo autorização, porque sabemos que provavelmente muitos músicos, artistas não gostam desse uso, né? Ainda mais por um político com o qual eles não têm identificação ou não conheçam. Imagine, por exemplo, sei lá, um músico lá da Inglaterra souber que, por exemplo, a música dele está sendo feita uma versão, né? Que é uma paródia, mas com uma finalidade política de propaganda. Isso é permitido? Então, também é um assunto interessante de debater, até porque a lei, o artigo 47, né, da Lei de Direito Autoral brasileira, permite o uso livre de obras para fins de paródia, mas desde que não implique descrédito. Então, é uma questão aberta a debate, né? Porque muitas vezes o uso político de determinada música pode acarretar um prejuízo à reputação do criador original. Então, por exemplo, se eu fosse compositora ou música, eu não ia gostar que um político de extrema direita usasse o que eu criei na campanha dele, entendeu? E isso até entra uma questão que é muito típica do direito autoral, que é o direito moral. Porque o direito autoral ele é composto de 2 dimensões. Uma é a patrimonial, que é essa questão de você autorizar o uso e receber uma remuneração pelo uso. E a outra dimensão é justamente a dimensão moral, que tem a ver com você ser reconhecido ou reconhecida como criador, como a criadora da obra. Tem a ver com integridade, né, daquilo que você criou, o direito à integridade, ou seja, de não fazerem modificações que vão trazer prejuízo à obra. E está relacionado a isso também, é uma questão de reputação, como eu falei, se eu fosse compositora ou música, fosse talentosa, né? Porque, na verdade, eu até toco Uhum. um instrumento musical, mas eu não sou tão talentosa assim. Mas eu não ia gostar que usassem minha música para fins políticos, no caso de grupos ou políticos com quem eu não concordo. Então, é uma questão aberta a debate. Acho que no Brasil já deve ter até tido caso de disputa judicial referente a isso também. Certo. Por exemplo, a paródia,
eu posso fazer uma paródia de uma música qualquer, né? Mas eu preciso pagar o direito autoral também, não? Por estar usando a melodia, o arranjo da música, Não, porque a eu não, paródia não preciso pagar? não é livre segundo paráfrases e paródias são livres segundo o artigo 47, mas desde que não impliquem descrédito, né, em relação à obra originária. Entendi. Então, por isso que o fim político ele é mais disputado, porque justamente ele entra na reputação da pessoa. Assim, se eu crio uma obra e ela Uhum, é usada por um político, imagina, por um político, não sei, com um político agressivo ou um político, sei lá, de extrema-direita, que é uma ideologia com a qual eu não concordo. E aí depois vão associar sempre o meu nome à campanha desse uhum, político, entendeu? Por isso que é uma questão uhum. moral, porque é uma questão da minha reputação como pessoa. Então se Entendi. enquadra nessa dimensão moral do direito autoral. Legal. E Nayara, você tocou também numa outra questão que hoje em dia, enfim, de uns, de uns anos para cá, né? Enfim, a questão dos streamings, né? Dessas plataformas digitais. Você até falou a questão do story, não ter que pedir autorização, né? Você vai botar, por exemplo, a música, você citou a Adele lá, vai botar uma música dela no seu story. Eu acho até que tem um mecanismo ali que quando você usa o story, de alguma forma o artista recebe. Mas, por exemplo, Spotify, Deezer, essas plataformas, né? Eu estava lendo a respeito esses dias dessas plataformas digitais. Para você, a gente estava fazendo uma pesquisa aqui em casa, né, para saber Hum. como é que o cara, um artista tal, ganha por uma música dele. Eu, sei lá, boto uma música de um artista qualquer da minha playlist, do Spotify ou qualquer outra plataforma e toco e tal, o cara ganha. Mas assim, é um valor assim ínfimo que ele ganha. Inclusive existem queixas, tem até gente que se recusa a postar música nessas plataformas porque não concorda com a remuneração. Digamos para o cara ganhar uma coisa razoável, sei lá, sei lá, US$ 300, ele tem que tocar milhares de vezes, né? Então, assim, então realmente só artistas assim muito populares é que vão conseguir ter um retorno disso, né? O que que você acha? Qual que é a sua opinião sobre o direito autoral dessas plataformas? Você já viu alguma coisa a respeito? O que que você pensa um pouco disso? Você já ouviu queixas, né? Até por ter esse contato, né, com quem está na área. Sim, as plataformas elas pagam, né? Elas licenciam as obras para que elas estejam disponíveis nesses veículos. Então, elas têm a autorização para fazer isso. Mas realmente é um outro assunto de embate político é a remuneração que vem dessas plataformas, porque os artistas, os criadores, vão falar que não estão recebendo o suficiente das plataformas, que elas pagam muito pouco, que o sistema de cálculo também é injusto, porque elas contam por número de visualização, né? E é uma taxa muito pequena que eles recebem por cada visualização. É uma série de problemas. Mas, ao mesmo tempo, as plataformas vão dizer que se elas cobrarem mais, vai ficar inviável o negócio do ponto de vista do lucro, que elas não vão ter lucro, não vão ter nem dinheiro para sustentar o negócio, porque muitas delas argumentam exatamente isso, que o que elas estão ganhando atualmente não é nem suficiente para manter o negócio funcionando, para arcar com os custos de ter esse modelo de negócios. E do outro lado, as gravadoras também vão reclamar, vão falar que não estão recebendo o suficiente. Às vezes as plataformas argumentam também que são as gravadoras que não estão repassando, né, para os criadores e demais titulares. Então existe uma disputa política séria aí, né, em relação às plataformas de streaming. Uhum. Na sua opinião, você que lida com direito autoral já há algum tempo, né? Qual que é o impacto do direito autoral? Que importância tem o direito autoral para a vida do cidadão comum? Eu acho que o direito Daquele que não autoral é músico, que não é artista, que não é criador? Então, eu acho que o direito autoral ele tem um impacto fundamental na vida de todo mundo, né? E eu fico até triste que as pessoas não se interessem por esse tema, achem que é uma coisa alheia à vida delas, porque o direito autoral, na verdade, está em tudo. O direito autoral está na série que eu assisto, sei lá, na Netflix ou na TV aberta. O direito autoral está na música que eu escuto, está no livro que eu leio. Então, aquela típica questão, né? Muita gente, principalmente no Brasil, desvaloriza a cultura, acha que cultura é uma necessidade supérflua, acha que bem cultural é um bem supérfluo. Mas eu quero ver se teve alguém nessa quarentena que ficou sem ler livros, sem assistir séries, sem
ver alguma coisa na televisão, sabe? Então, mesmo fora da quarentena, é muito raro uma pessoa não ter contato nenhum com um bem cultural, assim. Se ela não gosta de ler, ela pelo menos gosta de assistir uma série, ou de ver um filme, de ir ao cinema, de escutar música. Então, para mim, o direito autoral ele é inescapável, né? Porque ele faz parte de vários itens que são essenciais nas nossas vidas e que fazem parte realmente do cotidiano. E aí que entra a questão também um pouco da linguagem, porque o direito autoral é um campo realmente de alta complexidade técnica, né? Você vê que eu devo ter falado vários termos aqui que são também alheios à vida comum. Ele é um campo de complexidade técnica, assim, mas enquanto as pessoas não entenderem a importância de saber direito autoral e de se mobilizar politicamente em relação a isso, elas vão ser prejudicadas. Uma vez eu estava dando aula na UNB até, e aí eu fiz até um teste com a minha turma. Eu cheguei para eles e perguntei, o que vocês acham de responsabilidade civil de provedores? E daí todo mundo ficou quieto, né? Porque ninguém entendeu o que eu tinha perguntado. Aí eu fiquei, vocês vão ver agora o quanto que o direito autoral é importante na vida de vocês. O que vocês achariam se o YouTube tivesse a prerrogativa, se o YouTube tivesse o poder de bloquear os vídeos que vocês assistem porque alguém falou que não autorizou aquele vídeo estar lá, porque a pessoa é detentora dos direitos autorais. O que vocês acham disso? Ou do Estado ter o poder, de alguma autoridade pública ter o poder de ir lá e bloquear o site que você está assistindo? Quer dizer, tem grande parte das pessoas ainda por cima baixam, né, música e filme, usa torrent, ou usa esse tipo de coisa, e isso é crime, de acordo com o Código Penal, assim. Então, eu acho que a maioria das pessoas não sentem na prática, às vezes também porque a observância das leis no Brasil é muito ineficaz. E parte de ser ineficaz é até porque a nossa legislação ela é inviável de ser cumprida. Se você for cumprir direito autoral à risca, você não vai ter acesso quase a bem cultural nenhum, porque nossa lei sequer discrimina os usos não comerciais dos usos comerciais, né? Então, mesmo usos não comerciais, você teria que pagar, pedir autorização, e é um processo, como eu falei, que é pesado para alguém que não trabalha na área, para alguém que usa só por fruição própria. Então, muita gente baixa filme, muita gente tira xerox de livro, e tudo isso é crime de acordo com o Código Penal. Mas enquanto as pessoas não se atentarem para esse tema, juridicamente elas vão ser prejudicadas, porque em tese podem acontecer processos por esses usos, né? Porque é uma infração à lei e é um crime previsto no Código Penal, que aliás é bem genérico em relação a isso. Ele fala só em violações à propriedade intelectual, né? Ele taxa como crime. Então, com penas até que podem ser bem excessivas. Então, vai continuar sendo assim. A legislação vai continuar pendendo para o lado de quem se mobiliza politicamente ou de quem tem o poder econômico. Uhum. Interessante, você falou várias situações, né? Por exemplo, download de filmes. Uma época, já tem um tempo, né? 20 anos, mais ou menos, pouco mais de 20 anos, ficou ficou famosa a prática do download de músicas, né? Tinha aqueles sites, inicialmente o Napster, né? Aí depois a Audio Galaxy, sei lá qual, enfim, que as pessoas baixavam músicas enfim, isso eu acho que é uma coisa que hoje nem existe mais, né? Baixar música é uma coisa já ultrapassada, né? As pessoas hoje. Isso parece que foi uma solução que deu certo, né? Porque hoje ninguém mais baixa música e as pessoas estão usando o serviço de streaming, né? Enfim, que elas pagam, né, um valor que não é muito alto para poder ouvir a música que quiser e que elas quiserem e tal. Então, talvez às vezes falte um pouco do poder público e da indústria uma percepção de como tentar minimizar esse impacto, enfim, da pirataria, mas também sem penalizar tanto pessoas que não fazem, digamos, o uso comercial, sem defender qualquer tipo de pirataria. Mas a indústria da música ficou brigando para impedir download, fechava um site, abria outro, e hoje as pessoas nem fazem mais download, elas estão pagando. Então, às vezes, talvez ter uma percepção, por exemplo, tirar a cópia de um livro, é claro. Enfim, você está deixando de pagar, mas, por exemplo, às vezes um livro que é um livro raro, que teve uma edição, que nem existe mais. Então, assim,
Se não for por aquela forma, então assim, então também ninguém mais vê o livro. É uma opção também. O que que você acha disso? Você acha que às vezes falta um pouco de jogo de cintura para a indústria e talvez até para o poder público, no sentido de combater a pirataria, mas combater também com alguma flexibilização, entendendo a existência de usos que não são comerciais, que necessariamente não prejudicam o autor. Por exemplo, o download de música. Muitas vezes as pessoas faziam download de coisas que elas nem comprariam disco. Então, assim, aquele artista, um artista popular, com certeza, estava perdendo dinheiro. Agora tem artista, por exemplo, que talvez nem o usuário nem fosse comprar o disco dele e de repente baixava e comprava e tal. Enfim, reforçando nenhuma defesa da pirataria. Mas a pergunta que eu te faço é se às vezes essa questão de ter uma compreensão e uma certa flexibilidade, até para que isso se reverta realmente e não seja só uma guerra que às vezes se trata de enxugar gelo. Eu concordo. Eu acho que o negócio é evitar os excessos, né? Eu não acho que tem que ser tudo de graça, porque, assim, existem pessoas trabalhando para produzir aqueles bens. Então, até por uma questão de justiça, acho que elas têm que ser remuneradas. Mas, por outro lado, eu acho que esse excesso de rigor, por exemplo, eu acho a nossa legislação excessivamente rigorosa nesse sentido, né? Porque ela não tem quase limitação nenhuma, assim. E as limitações que existem são muito restritas. Então, a Xerox, que muita gente faz durante a faculdade, é uma infração a direito autoral, entendeu? Não tem. Se você vai para um país como Reino Unido, no Reino Unido você pode tirar Xerox. Aí eles colocam o quanto que você pode tirar, às vezes é limitado a um capítulo, a dois de um livro. Eles colocam um montante, mas a nossa legislação não prevê isso. Então, as Xerox praticamente seriam encaradas como uma infração do ponto de vista jurídico. Então, lutar contra esses excessos, e aí eu acho que há um pouco de falta de compreensão da indústria. Porque eles acham que quem luta em prol da flexibilização, às vezes as pessoas adotam uma visão maniqueísta. Acha que está a favor da flexibilização porque não quer pagar direito autoral, porque é contra o direito autoral, é contra a existência do direito autoral. Mas assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que diriam publicamente que são contra a existência de propriedade intelectual ou que são contra o pagamento. A maioria vai dizer que acha justo. O problema, como eu falei, é o excesso. Porque principalmente a lei brasileira, ela é tão inviável de ser cumprida que ela não é cumprida. E não é observada, porque se é impossível cumprir, você vai fazer o quê? Você vai invadir todas as faculdades e prender todo mundo que tira Xerox? Assim, não tem como. Então, acho que a legislação ela tinha que ter mais limitações e mais claras. Assim, por exemplo, tem uma limitação na nossa lei que é assim, pequenos trechos para uso exclusivo do copista. E ninguém sabe o que são esses pequenos trechos, porque o pequeno trecho de uma obra fotográfica é o quê? É um pedaço da foto? É A o pé da Bíblia, por pessoa? exemplo, o que é o pequeno trecho da Bíblia, né? Por exemplo, que a Bíblia, claro, não paga direito autoral, a não ser que seja uma tradução recente e tal, mas eu digo assim, o que é um pequeno trecho também, né? Às vezes é discricionário isso, né? E daí você tem que recorrer à jurisprudência. E você fica a cargo dos tribunais, né? Sendo que o nosso sistema jurídico nem é esse, porque a gente não é um sistema jurídico common law. A gente tem uma tradição civil do direito. Então, isso significa que a gente recorre mais ao que está escrito do que a discricionariedade dos tribunais. Então, até mesmo isso fica uma situação de incerteza jurídica, né? Gera uma situação de incerteza jurídica. Eu trabalhei no Ministério da Cultura e eu tive um chefe que eu gostava muito da frase que ele dizia assim, ó, eu quero trazer essas pessoas para a legalidade. Ele dizia, eu não sou contra o direito autoral, eu só quero trazer a prática para a legalidade, porque na prática um monte de gente comete infração ao direito autoral, mas porque é impossível não cometer, de acordo com a redação da nossa lei, né? Mas aí se você analisa o discurso da indústria, que foi o que eu analisei na minha tese, é até irônico. Porque essa galera da indústria vai dizer, não, na verdade a gente tem que proteger mais, né? Ou então vai dizer que a lei é perfeita, quase perfeita, que a lei é moderada, que é equilibrada. Lei é equilibrada, uma lei que não tem quase nenhuma limitação para fim educacional. Tipo, se eu quiser fazer um cineclube na universidade, ele vai ser ilegal do ponto de vista do direito autoral. Aí se você argumenta isso com a indústria fala,
Não, mas a gente não está perseguindo o usuário final, a gente não está perseguindo o consumidor, a gente não vai atrás disso. Beleza, mas a lei está lá. Então você quer ter a lei. Assim, existe a hipótese jurídica, entendeu? Você quer manter uma hipótese jurídica que é inviável, que você sabe que não vai acontecer na prática, na lei, assim, me incomoda do ponto de vista até pessoal ter uma lei que não dá para cumprir, ou fazer algo que é contra a lei porque está escrito de uma maneira excessiva. Uhum. Até uma questão que eu ia entrar agora, que eu ia te perguntar, e coincidentemente o Vitor Tagore, que é dono da Tagore Editora de Brasília, perguntou que é verdade que há 100 anos a quantidade de anos de proteção do direito autoral era menor, e por que hoje são 70 anos? E a pergunta que eu te faço é que eu ia te fazer é quando que uma obra no Brasil cai em domínio público, né? Ou seja, não precisa mais de pagamento do direito autoral para ser utilizada. Ah, essa pergunta é bem interessante. Tanto a pergunta que você fez, quanto a pergunta que a pessoa fez na transmissão, assim, porque realmente já foi menor a proteção ao direito autoral. Não lembro no caso especificamente brasileiro, mas essa é uma tendência mundial. Tipo, a proteção já foi menor e aumentou. Na história do direito autoral mundial, a proteção só fez aumentar. E eu atribuo grande parte disso, de novo, à ação política dos grupos interessados, né? Pressionaram e conseguiram fazer que aumentasse. Mas um fator interessante aqui também é o padrão internacional, porque o Brasil ele é signatário de alguns acordos internacionais que versam sobre direito autoral. Porque o direito autoral ele é territorial. Isso significa que a obra ela é sujeita à legislação do país em que ela está, que ela foi criada, né? E isso implica que a obra ela pode ter um prazo de proteção no Brasil X e um prazo de proteção Y em outro país. Então tem essa diferença. Para ajudar a harmonizar essas legislações, que às vezes são muito diferentes entre si, nós temos alguns acordos internacionais que estabelecem padrões mínimos de proteção. Então, significa que, minimamente, se o país é signatário daquele acordo, ele tem que adotar aquele padrão como mínimo. Ele pode adotar um valor superior, mas não abaixo. E isso acontece com o que a gente chama de prazo de proteção, né? O que é um prazo de proteção? O prazo de proteção ele é o limite de tempo pelo qual aquela obra ela está sujeita à proteção de direito autoral. Então, eu só tenho que pagar e pedir a autorização do titular, né, geralmente remunerar por isso, se a obra ela estiver dentro daquele prazo de proteção. Então, no Brasil, ela vai a vida do autor inteira, mais 70 anos após a morte dele, no caso de ter deixado herdeiros. O que isso significa na prática? Na prática, significa que se a pessoa escreve um livro, ela tem direito a receber, né, pela utilização daquele livro, a cobrar pela utilização daquele livro, ou seja, autorizar ou não o uso da obra dela, a vida dela inteira. E se ela morre, os herdeiros têm direito a cobrar por 70 anos, desde a morte dela. Então, assim, é um prazo consideravelmente alto, né? Existem países que têm um prazo maior, tipo o México, se eu não me engano, são 100 anos após a morte do autor. Mas o que isso gera de efeito? Assim, eu acho que isso até gera uma distorção às vezes. Porque lá em Brasília, inclusive, teve um caso bem interessante, né, sobre prazo de proteção, que foi o caso das músicas do Renato Russo. Tinha uma época que os ex-integrantes da banda Legião Urbana estavam se reunindo para tocar as músicas antigas da banda. E grande parte delas tinha sido composta pelo Renato Russo. E acontece que o Renato Russo tem um herdeiro. E o herdeiro não estava querendo deixar a banda tocar as músicas. Ele não estava querendo autorizar, ele queria negociar, né, os direitos autorais que ele tem direito. Então você vê que juridicamente ele estava correto. Ele tinha esse direito de autorizar ou não eles tocarem. Mas o que o judiciário argumentou foi do ponto de vista do princípio. Porque você vê, o herdeiro ele tinha direito de autorizar ou não a banda que participou do processo criativo a tocar ou não aquelas músicas. Assim. Você percebe como é meio que uma distorção? Então, assim, Uhum. essa não é uma progressão só no Brasil, né? Que a pessoa perguntou do aumento do prazo de proteção. É uma tendência mundial. Os prazos de proteção, eles aumentaram durante o tempo.
desde da criação do Instituto Jurídico de Direito Autoral, ou seja, desde o aparecimento, desde o surgimento das primeiras leis de direito autoral, esse prazo cresceu. O padrão mínimo estipulado internacionalmente são 50 anos. O Brasil adota 70 anos. A legislação, ela não surge do nada, ela é fruto geralmente de uma disputa política. E, como eu falei, quem geralmente ganha essa disputa política são os setores que têm certo poder econômico e que são mais organizados politicamente, se mobilizam, ou por meio de movimentos, ou, nesse caso, mais especificamente, grupos de pressão, né? Grupos que acionam as autoridades políticas em prol da adoção ou da rejeição de determinadas medidas. E, historicamente, quem teve mais sucesso foi o eixo da proteção ao direito autoral, principalmente segmentos com mais poder econômico, né? Principalmente editoras, gravadoras, que são atores bem importantes nessa disputa. Certo, é o Maurício Lins, que é lá de Campinas, está falando o que você acha sobre cópias de trechos de teses que têm sido feitos por políticos. Em que sentido? De teses acadêmicas, no caso? Acho que sim, acho que foi isso. Acho que é Então, isso que ele falou. pequenos trechos você pode utilizar, você pode citar até integralmente, assim, o trecho integral, contanto que você cite a fonte. Porque aí entra no direito moral. Para isso você não precisa pagar ninguém. Tipo, se alguém quiser usar uma frase que eu escrevi em algum artigo, em alguma tese acadêmica, a pessoa é livre para fazer isso, principalmente na mídia. Mas ela tem que citar a fonte. Ela tem que colocar lá o que fui eu que escrevi aquilo, onde eu escrevi, esse tipo de informação. Certo. Nayara, na sua opinião, qual é os principais avanços que essa legislação de direitos autorais teve nos últimos anos? No caso do Brasil, especificamente, a lei que foi aprovada em 2013, né, a 12853, que foi uma lei que versava sobre gestão coletiva. O Brasil ele tem um sistema de gestão coletiva bem particular, que a gente até fala que é uma jabuticaba, que a gente fala que é jabuticaba porque só existe no Brasil. Você tem o ECAD, como eu falei, e você tem as associações que compõem o ECAD. E o ECAD coleta e distribui para as associações associações distribuem para os seus membros, que são os titulares dessas obras intelectuais, né? E aí, nesse caso, o ECAD ele tem um monopólio legal. Só ele pode cobrar por execução pública, que é execução musical em locais de acesso ao público. Então, você sabe que é muito arriscado ter um monopólio legal de fato, sem nenhuma regulação, nenhuma supervisão por parte do Estado, né? Mas essa foi a situação do Brasil por muitos anos, assim. O ECAD ele surgiu com um órgão que fiscalizava, ele era previsto pela lei, e a mesma lei previa um órgão que era responsável por fiscalizar o ECAD, que era o Conselho Nacional de Direito Autoral, o CNDA. Mas esse órgão acabou extinto e por uma razão política, porque o governo Collor extinguiu, né, o Ministério da Cultura, e aí o órgão foi embora junto. E eles nunca recriaram desde então. Então, o ECAD ficou anos e anos sem nenhuma supervisão estatal, atuando com um monopólio. E isso gerava, obviamente, críticas, principalmente por parte de artistas que começaram a se mobilizar por meio de grupos, né? Que foi o GAP e o Procure Saber, que são dois grupos formados por artistas. E o que eles apontavam era isso, que o ECAD ele não repassava, às vezes, os valores corretamente, que não tinha transparência nessas regras, que eles não entendiam os pagamentos que eles recebiam, porque realmente o sistema... Eu não estou nem falando que existe uma má-fé não, por trás da ação do ECAD. Não tenho capacidade de entrar nesse mérito, né? Porque eu nunca trabalhei lá dentro, não sei como funciona. Mas realmente existia um problema evidente de transparência, porque essas regras eram muito complexas. Então, você imagina uma pessoa que não é do campo do direito, a maioria, né, dos artistas não é do campo do direito autoral, não entende tanto, não tem profundidade na matéria de direito autoral. Então, você recebe um pagamento e você, às vezes, não entende o pagamento que você está recebendo. E essa era a maior reclamação dos artistas. Então, eles se mobilizaram politicamente, conseguiram aprovar uma lei no Congresso Nacional
que fazia com que voltasse essa supervisão do Estado na gestão coletiva. Então, na prática, a lei determinava que o Ministério da Cultura, por meio do setor responsável por direitos autorais, teria o poder de fiscalizar essas associações. Então, estipulou uma série de regras também relacionadas à transparência, prestação de contas, critérios de organização, e essas associações tinham que se habilitar perante o Ministério da Cultura, e para se habilitar precisavam cumprir com essas regras. Então, o Ministério fazia uma análise técnica, né, dos estatutos, dos documentos que as associações enviavam, e também recebia reclamações por parte de artistas e usuários. Então, se o artista estava se sentindo lesado ou sentia alguma controvérsia em relação a algum assunto específico, existia o direito de se manifestar perante o Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura podia abrir uma diligência em relação e apurar os fatos e emitir um parecer técnico a respeito. Então, para mim, o maior avanço nos últimos anos foi essa questão da gestão coletiva. Até os dados mostraram que a arrecadação do ECAD aumentou depois disso, né? Se tem relação com a lei ou não, também não é uma coisa que dá para afirmar, porque eu não fiz um estudo mais aprofundado sobre isso. Mas, pelo menos dá para notar que houve uma evolução no sistema de gestão coletiva, e isso é positivo para os artistas e demais titulares de direitos autorais, né? O que eu acho que falta avançar é na questão das limitações e exceções e no combate à pirataria, mas como eu falei, o combate à pirataria também está relacionado a ter uma legislação mais flexível. Assim, é engraçado, porque as pessoas geralmente veem as duas visões como se fossem contrapostas, né? Quem defende flexibilização como se fosse contra a proteção. Mas, na verdade, não. Eu acho que a existência da flexibilização, ela contribui para que haja proteção, porque ela traz essas práticas para a legalidade, ela torna os mecanismos de observância mais eficazes. Uhum. Perfeito, perfeito. Nayara, é só uma curiosidade, que trabalho que você desenvolve lá na Associação Internacional de Ciência Política? A Associação Internacional de Ciência Política, né, IPSA, ela é uma rede, na verdade, de pesquisadores em ciência política, e eles organizam encontros periódicos de 2 em 2 anos, inclusive o mais recente era para ser esse ano, mas não foi por causa da pandemia. E eles também divulgam oportunidade de pesquisa. Então, eu participo de um comitê de pesquisa, que é o Politics and Business, que é focado justamente na política de grandes corporações, envolvimento de grandes corporações no processo político. E a gente é responsável por organizar, né, a chamada de artigos para cada congresso bianual, selecionar os papers que vão ser apresentados. Mas, além disso, existem outras oportunidades de pesquisa da IPSA. Então, atualmente eu estou escrevendo um livro em parceria com outros 2 pesquisadores do Chile e de Barcelona, e também é por meio da IPSA. Basicamente é isso, ela é uma rede de pesquisadores e pesquisadoras de ciência política do mundo inteiro, né? E se reúne a cada 2 anos nesse grande congresso, e aí versa sobre diversos temas. Inclusive, no passado, eu apresentei sobre direito autoral. Foi bem interessante, porque não é um tema geralmente muito explorado pela ciência política. Só um Legal, e esse parênteses. livro? Claro, Desculpa, claro, Marcelo. Só um parênteses, porque pode alguém falar. tinha feito uma pergunta sobre biografias não autorizadas, e eu acho que essa pergunta ela tem relação com a pergunta que o Maurício Lins acabou de fazer, né, que é sobre direito de imagem. Direito de imagem não tem nada a ver com direito autoral. O direito autoral, ele é o direito do criador ou do titular sobre a obra, sobre a criação. E o direito de imagem, ele está mais relacionado com o direito que eu tenho sobre a minha imagem, né? Não é sobre a minha obra, é sobre a minha imagem. Então, se alguém tira uma foto minha, sei lá, que mostre claramente meu rosto, que seja possível me identificar, geralmente o que eu demandaria seria o direito de imagem, né? Eu reclamaria o direito de imagem. Agora, se eu escrevo um livro e a pessoa copia literalmente tudo que eu escrevi, aí o que eu demandaria não seria um direito de imagem, seria o direito autoral do livro. É o direito do autor sobre a sua criação, sua obra.
Teve até a questão agora, a Luana Piovani, a atriz, ganhou uma causa contra a TV Bandeirantes e aquele programa que não existe mais, o Pânico na TV, porque filmaram ela numa praia, e, enfim, e ela processou justamente e ganhou, né? Ganhou mais uma vez, enfim, acho que ainda cabe recurso, mas ela ganhou justamente questionando essa questão de estarem exibindo a imagem dela sem autorização e a forma como foi ao ar, enfim, ela não considerou que aquilo pela visão dela, a desqualificava, depreciava, etc. Então, eu acho que isso tem a ver também, isso é direito de imagem. Exato, são dois institutos jurídicos distintos, né? Mas assim, que podem estar expressos em uma mesma situação, porque um jogo de futebol, o exemplo clássico, você tem o direito de imagem dos jogadores, mas ao mesmo tempo você tem o direito conexo sobre a emissão de radiodifusão. Tanto que você vê que alguns jogos, eles são emitidos por algumas emissoras especificamente, né? Eles são transmitidos por algumas emissoras específicas. Por quê? Porque elas têm os direitos sobre a emissão. Então, assim, é isso que eu falo até, que o direito autoral é interessante porque ele realmente faz parte do nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta. Sabe aquelas produções originais da Netflix também, geralmente aparece produção original da Netflix. Muitas das vezes não é porque a Netflix foi lá e produziu ela mesma aquele filme. Na maioria dos casos é porque a Netflix foi lá e comprou os direitos de propriedade sobre o filme. Então não é que ela foi lá e fez o esforço de produzir, né? Ela comprou os direitos de propriedade, justamente porque esses bens, a gente chama de disponíveis, né, na linguagem do direito, porque eu posso vender o direito de propriedade sobre a minha obra. E isso gera um outro problema / distorção no campo do direito autoral, porque muitas vezes os autores, quando você vai fazer um contrato com uma editora, isso é até bom para você que é escritor de livros, Marcelo. Às vezes você cede seus direitos, né? A prática comum é ceder. O certo seria fazer um contrato de edição, mas geralmente as editoras pedem para os autores cederem os seus direitos de propriedade. Então isso significa que você não é mais dono daquela obra. Quem passa a ser dono é a editora. No caso, você só tem o direito moral, né? Você tem que continuar sendo citado do mesmo jeito, porque o direito moral não se vende. Ele é inalienável. Você não pode abdicar do seu direito moral como você pode do patrimonial. Mas na prática significa que você não vai receber mais pela utilização daquela obra. Então quem vai cobrar e receber o dinheiro é a editora, nesse caso, né? Se você ceder os seus direitos para a editora. E aí por que eu acho que isso pode criar uma distorção? Porque muitas vezes os criadores, os autores, escritores, eles não são donos das próprias obras. Então isso é muito recorrente no meu meio, né? Que é o meio acadêmico. Às vezes você escreve um artigo para uma revista científica e ela pede nos termos que você negocia com ela, que você ceda seus direitos autorais. E aí você cede o artigo, e qual é a distorção que isso gera? Você não pode nem usar seu próprio artigo na sua aula. Você não pode distribuir seu artigo para os seus alunos, porque o direito não pertence mais a você, pertence à revista científica, sabe? E isso, para mim, é uma distorção, porque você que criou a obra, você teve o trabalho produtivo, o trabalho criativo de fazer aquilo acontecer, mas por uma questão de hipossuficiência, porque o mercado é muito desigual, né? Você não tem os meios de difundir aquela obra, então você tem que recorrer a uma editora que faça esse trabalho, ou no caso da música, uma gravadora. Então você acaba sendo obrigado, entre aspas, não por lei, mas por uma questão factual, a vender seus direitos de propriedade. Aí você não é mais proprietário daquilo que você criou. E a grande questão do direito autoral é justamente proteger a mente criativa, né? E acaba que às vezes gera essa situação desigual. Tá certo. Estamos chegando aí a quase 70 minutos de live, então eu queria agradecer, Nayara, imensamente a você ter sua presença hoje aqui na live. Você falou de forma tão didática, tão esclarecedora sobre direito autoral, explicando muito bem, inclusive respondendo questões de quem estava aqui. Queria te agradecer imensamente. Sei que você é muito ocupada e sempre na correria, muitos trabalhos, muitas atividades. Obrigado por você ter estado hoje aqui esclarecendo essas dúvidas. O Tagore colocou uma questão, mas eu não sei se dá tempo, porque talvez daqui a pouco o Instagram encerre a live. Eu não sei exatamente como é, mas eu posso passar depois essa questão
para você. Enfim, Assim, em forma resumida, cada contrato é um contrato, né? Então você pode estipular cláusulas específicas autorizando certos tipos de uso, mas geralmente a autorização do uso ela é feita de maneira individualizada. Então cada uso exige uma licença, por isso que é tão complicado também lidar com direito autoral. Eu preferiria não ceder, né, os meus direitos de propriedade, fazer um contrato realmente de edição ou então um contrato de licença em relação uhum. à corporação. Mas, assim, a prática do mercado é ceder. Em alguns setores, inclusive, é inviável você fazer uma obra sem ceder, sem ceder os direitos. No caso da obra audiovisual, que tem vários titulares, né, seria impossível você não concentrar esses direitos numa figura só, porque você teria que negociar com múltiplos titulares. Então, isso prejudicaria a própria difusão da obra. Mas no caso do livro, assim, pelo menos eu, como acadêmica, prefiro até publicar em revista que seja open access, né? Que as pessoas possam acessar livremente, sob licença Creative Commons, que é uma licença que visa incentivar também a difusão de bens culturais, assim, mas, claro, cada contrato é um contrato específico, teria que olhar caso a caso. Nayara, muito obrigado mesmo por você ter estado aqui hoje. Te agradeço e desejo sucesso aí com o seu pós-doutorado, com seus projetos, seu trabalho internacional aí na ciência política. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marcelo. Valeu, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, as pessoas que fizeram perguntas, estiveram aqui hoje. Boa noite. E essa live com a Nayara Albrecht vai ficar aqui disponível para quem quiser ver, rever, indicar e saber bastante sobre direito autoral. Valeu, Nayara. Uma boa noite para você. Valeu, Marcelo. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.